Amém? Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, o versículo de número 10 e o versículo de número 11 também. Diz assim a palavra de Deus. O tema é o poder da adoração. Versículo 10 diz assim: Jesus lhes disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e passaram a servir, ou seja, a Deus. Cadê? Deixa só um momentinho que o Mateus, eu acho que ele está tentando mandar aqui, não está conseguindo. Mateus. Vamos lá, vocês estão me ouvindo? Deu uma travadinha aqui na internet. Estão me ouvindo aí, pessoal? Conseguem me ouvir? Amém? Vamos lá então. Nós acabamos de ler agora o Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, o versículo de número 10 e 11, que diz assim: Jesus disse: retire, pois, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. O que nós aprendemos aqui? Jesus estava passando por um momento do deserto, ou seja, Jesus estava sendo tentado no deserto. E quando nós passamos por algumas dificuldades e encontramos alguns desafios, requer de todos nós, ou seja, um equilíbrio. Eu não estou conseguindo colocar o Mateus aqui, irmãos. Não sei o que está acontecendo, mas o Mateus eu não consegui colocar ele na live ainda até agora. Não está aparecendo a solicitação. Aparece que ele entrou, mas não aparece a solicitação da participação dele. Mas vamos lá. O tempo vai correndo da transmissão ao vivo. O que Jesus acaba de nos ensinar agora é que no momento da tentação, Jesus precisou também utilizar, ou seja, da autoridade, daquilo que ele estava para exercer na sua vida. Quando o diabo vem para tentar Jesus, ele dá essa palavra no versículo 10 e no versículo 11, que diz: somente ao Senhor prestará culto. O que nós aprendemos aí, de antemão, é que nós devemos prestar culto e adoração somente a Deus. Somente ao Senhor que nós devemos, ou seja, praticar e exercer a nossa fé. E o mais interessante é que a partir dessa autoridade exercida por Jesus, para prestar um culto, quando ele dá essa ordenança ao próprio inimigo, o que acontece? Ele acaba, no fim, eliminando o problema e automaticamente, depois disso, o versículo 11 diz: então o diabo o deixou e anjos vieram para servir. Todas as vezes que todos nós, tanto eu como você, usar da autoridade adquirida em Deus para as nossas vidas, nós conseguimos eliminar o mal e nós conseguimos também visualizar a providência de Deus em nossas vidas. Então, tudo o que nós vamos fazer, tudo aquilo que é necessário ser realizado, nós precisamos entender que na esfera espiritual existe uma organização. Falando de adoração, a palavra no hebraico fala-se que, ou seja, o nome em hebraico de adoração é avodá, que significa o quê? Serviço a Deus. Então muitas pessoas imaginam que adoração, louvor, é simplesmente quando nós fazemos isso através do quê? De instrumentos, através, ou seja, cantando, tocando de alguma maneira. Mas aqui no hebraico, a essência da palavra, ela nos ensina que a adoração a Deus é um serviço. Então o seu trabalho, ou seja, o serviço que você faz com dignidade, com honestidade,
também é uma forma de você poder adorar e exaltar o nome de Deus. Então, todas as vezes que você estiver adorando ao nome do Senhor, é uma forma de você estar prestando um serviço a Deus. É uma maneira de você poder estar, ou seja, trabalhando em favor da obra. O seu trabalho é uma maneira de adorar a Deus. A sua intimidade e relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, é uma maneira de você poder adorar a Deus. Ou seja, tudo o que você faz, tendo dignidade, sendo lícito, é uma maneira de você poder expressar a adoração a Deus. O que eu acho muito lindo e interessante é que essa palavra no hebraico, ela dá o sentido e a conotação de que sempre que nós estivermos trabalhando, o nosso coração estiver disposto para a obra de Deus e por aquilo que Ele tem para fazer com cada um de nós, nós estamos glorificando o nome de Deus, nós estamos exaltando o nome do Senhor para que nós possamos também ser abençoados. E nessa passagem, quando Jesus está passando por um momento de dificuldade e tentação como homem, mas espiritualmente ele foi tentado e levado ao deserto, o que ele vence, ou seja, o que nós aprendemos aqui com Jesus também, é que através da palavra, da autoridade, ele consegue, ou seja, eliminar o problema, se resguardando, ou seja, dos ataques, do inimigo, e ele consegue também, ou seja, dar ordem de que somente a Deus se deve prestar culto e adoração. No versículo 11, ele finaliza dizendo que o inimigo, ou seja, saiu, ou seja, perdeu aquele momento de batalha, aquele momento de luta que foi travado aí no deserto, e aí a Bíblia diz que os anjos do Senhor vinham para servir e trazer providência a Jesus naquele momento. Ou seja, o que nós aprendemos de tudo isso é que no meio das tempestades, da dificuldade, quando nós exercemos da autoridade de Deus sobre as nossas vidas, nós conseguiremos visualizar a providência de Deus sobre a cada um de nós, para que o nome de Deus seja o quê? Glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado, para que o nome de Deus possa ser lembrado em todas as etapas da nossa vida. Nós sabemos que o momento que nós estamos vivendo é momento sim de reflexão, é momento de nós pararmos e pensarmos e tirarmos uma lição da nossa vida em todos os sentidos. Eu tenho certeza que você, com a sua família, nesse período que nós estamos já de isolamento, de quarentena, com certeza absoluta, Deus está nos ensinando tantas e tantas coisas, que ao longo da caminhada, no nosso dia a dia, nós sempre falamos que nós entramos num módulo, ou seja, de piloto automático. Talvez nós simplesmente damos partida no carro e saímos rumo a um destino, cumprimos a nossa tarefa e voltamos, e talvez a essência de poder celebrar, valorizar os momentos em família, talvez sejam esquecidos, porque uma hora nós estamos cansados, outra hora nós estamos sem tempo, outra hora nós estamos, ou seja, em conflitos, em situações, mas esse momento Deus está nos ensinando que é momento e é tempo também de podermos adorar o nome do nosso Deus. É momento de nós nos fortalecermos, é momento de nós, ou seja, exercermos a nossa fé, para bendizer e para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você na sua casa, sem religiosidade, sem muitas coisas, sem muitos parâmetros no sentido de simplificar, o momento que nós estamos vivendo é um momento para que nós possamos agir, mas agir com que forma? Com sabedoria, utilizando da autoridade que Deus nos deu. No Evangelho de Lucas, Jesus diz que eis que vos dei autoridade. Para quê? Para pisar em serpentes e escorpiões, ou seja, em nada vos causará, ou seja, nenhum dano será gerado em favor das nossas vidas. Por quê? Porque foi nos dado um poder, e esse poder é a autoridade, e a autoridade, quando é utilizada, nós nos beneficiamos da bênção, daquilo que Deus nos deu legalmente, e nós precisamos, ou seja, da melhor maneira possível, ter sabedoria e discernimento, para que possamos compreender o que Deus também tem para as nossas vidas. Então, diante de tudo que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que você já teve tempo para orar, você já teve tempo para glorificar o nome de Deus, você já teve tempo para bendizer o nome do Senhor, ou seja, tudo que nós estamos vivendo nesse momento, é momento de você parar, tirar algumas lições, ter um planejamento, traçar algumas estratégias que vai vir da parte de Deus para a sua vida. Haverá providência, haverá bênção, haverá bonança, haverá, ou seja, a ação de Deus sobre as nossas vidas. Mas também é natural, como seres humanos,
nós em alguma situação de adversidade como estamos vivendo, o medo querer se aproximar, o medo às vezes querer nos bloquear diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então tudo isso que está acontecendo, existe um propósito de Deus, mas como é que pode ter um propósito de Deus para que nós venhamos glorificar e exaltar o nome do Senhor? Tá certo aí do Mateus vir aqui, vamos ver. Ele mandou a equipe técnica, minha esposa está ajudando aqui. Agora vai. Apareceu o homem de Deus. Glória a Deus. Amém. Já começa a tocar esse violão aí, o primeiro hino. O tema é o poder da adoração. Eu acabei falando, Mateus, a respeito do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 10 e 11, quando Jesus é levado em espírito ao deserto para ser tentado diretamente por Satanás. Mas aí ele dá ordem dizendo que somente ao Senhor Deus que nós devemos prestar culto e adoração. E o versículo 11 diz que o inimigo saiu, ou seja, perdeu a batalha, perdeu aquela guerra. E os anjos do Senhor vinham para, além de confortar, ou seja, providenciar algo para servir ao próprio Jesus. Então eu gostaria de apresentar aí, para quem não conhece, o Matheus Lineker é ministro de louvor, é líder de louvor na igreja no qual nós congregamos juntos, a Igreja Batista Monte Sião, no qual é presidida pelo pastor Leandro, lá em Santa Fé do Sul. E o Matheus, seja bem-vindo. Primeiro hino que você preparou aí, eu convido todos vocês que estão assistindo, ou vocês que estão em suas casas, com seus familiares, que no momento de adoração e de fé, pudesse pegar na mão da pessoa que está do seu lado, e que nós venhamos ouvir esse louvor para glorificar e adorar o nome do Senhor. Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo aí, pastor? É que aqui a internet parece que tá, quando você fala, parece que dá algum delay, algumas travadas. Beleza? Mas, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Você, claro, sempre foi um pai para mim. E de verdade, estou muito feliz de estar aqui junto com você e a gente podendo cultuar aqui, né? E compartilhar algo da nossa vida para os irmãos. Graças e paz aí para todo mundo. E vamos, então, prosseguir cantando um louvor? Bem? Amém. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse. Você está com fone aí? Se você tiver com fone, coloca, vai ficar. Coloca, fica melhor. Peraí. Pessoal, é ao vivo, tá? A live é na casa de cada um, então é natural, até a internet, tudo está entrando. Mas ajude-nos aí a adorar a Deus, eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente no seu coração. Dura pro celular parar em pé agora aqui, hein? Aí. Vamos lá, peraí. Ficou melhor o áudio? Ficou. Ficou melhor? Beleza, vamos lá. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Oh, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que
És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Amém? Aleluia. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 4 e o versículo de número 23. O Mateus vai continuar conosco aqui. Dá uma diferencinha no tempo, a internet parece que um pouco dá uma travada. Mas amém. Louvado seja Deus. A palavra que eu quero deixar para o seu coração é exatamente essa. Nós vamos aproveitar o máximo possível esse momento. Evangelho de João, capítulo de número 4. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 23. Diz assim, ó. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus. No entanto, olha só como a Bíblia é muito clara. No entanto, está chegando a hora. Aí diz assim, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, é chegada a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que nós vamos aprender dessa palavra aqui é que o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de adoração ao nosso Deus. É um tempo de nós adorarmos a Deus em espírito e adorarmos a Deus em verdade. Ou seja, tudo que Deus tem para a nossa vida, tudo aquilo que nós queremos adorar e cultuar o nome do nosso Deus, requer de todos nós, ou seja, intensidade, integridade e caráter da parte de cada um de nós para adorarmos e alcançarmos o coração de Deus, que Ele está disposto a todo instante a nos beneficiar e providenciar algo tão grandioso em nossas vidas. Só que o mesmo capítulo 4, o versículo 23 do Evangelho de João diz: o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Eu quero parar exatamente nesse ponto. Olha só, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, diz que já chegou a hora que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Nota que a Bíblia ela termina esse versículo dizendo que Deus está à procura, que Deus está procurando, que Deus está vasculhando. Procurando quem, Kleber? Procurando homens e mulheres que o adoram em espírito e o adoram em verdade. Ou seja, Deus está procurando a mim e a você. E a pergunta nessa noite é: Deus vai nos encontrar? Deus vai encontrar a mim, a você, a nossa casa, a nossa família? E você e eu, nós estamos dispostos a dizer assim: Senhor, eis-me aqui, eu sou um adorador em espírito e em verdade. Eu estou aqui com integridade para poder te adorar. Ou seja, o momento que nós estamos vivendo é um momento de Deus, ou seja, nos achar. Mas, na verdade, nós que precisamos buscar a Deus. Isaías diz lá no capítulo 55, versículo 6, se eu não estiver equivocado, diz que, ou seja, o tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo de buscarmos a Deus. Ou seja, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai, ou seja, enquanto Ele está perto.
Deus está mais perto do que você possa imaginar. Olha para a sua esposa dentro da sua casa. Olha para o seu esposo dentro do seu lar. Olha para os seus filhos, olha para a sua família. Quando você vê a sua família, quando você vê a pessoa, ela é imagem, ela é semelhança de Deus. Então, logicamente, e por uma questão de raciocínio que nós temos, à luz da Bíblia, nós estamos vendo face a face, contemplando a obra perfeita, ou seja, a coroa da criação, que somos todos nós. Você é competente, você tem todo, ou seja, conhecimento, nós somos dotados de toda, ou seja, inteligência e raciocínio, para que nós possamos entender que esse tempo, ele veio para nos ensinar, para que nós possamos tirar proveito. Ou seja, é tempo de você amar mais a sua esposa, é tempo de você amar mais o seu esposo, é tempo de você amar mais o seu filho, é tempo de você valorizar o seu trabalho, é tempo de você valorizar talvez o seu patrão, ou se você é empresário, se você é empreendedor, tem um próprio negócio. É momento de nós olharmos para o ser humano, para a sociedade, para as pessoas. Nós precisamos entender de que, desde o maior ao menor, teve um alinhamento, ou seja, esse vírus, esse problema atingiu todo mundo. Mas em nome de Jesus Cristo, Deus está nos procurando adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. E se ele encontrar na sua casa uma casa disposta a adorar a Deus, pode ter certeza que a proteção divina, a segurança vinda dos céus vai alcançar a sua família, vai alcançar a sua casa, vai alcançar a sua fé. Nós não estamos aqui falando de placa, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando da palavra de Deus, que é alimento para a nossa vida, que traz para nós fortalecimento, é a nossa nutrição, ou seja, para esse momento fugiu da mão humana a solução desse problema. Pedro, como é que nós vamos vencer? Eu te digo, à luz da Bíblia, Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E se ele encontrar em você essa verdade, e se ele encontrar na sua família, na sua casa, essa adoração, ou seja, esse culto, esse louvor a Deus, pode ter certeza que você e sua família terá imunidade bastante para vencer essas adversidades, para vencer esses ataques malignos. Como é que Jesus venceu? Jesus venceu exercendo da autoridade que foi dada para ele através do Pai Celestial. E você na sua casa, você precisa juntar as forças, somar o conhecimento que existe no seu lar e também entender de que Deus deu para você a autoridade, que Jesus confia em você, que você tem, ou seja, o poder na tua mão para dizer, olha, na minha casa não vai chegar mal algum. Porque no livro de Salmos, lá no capítulo 91, versículo 10, 11, diz que nem o mal chegará na sua tenda, nem o mal chegará no seu lar. Por quê? Porque aos seus anjos, Deus está dizendo, ele dará ordem aos seus anjos em favor da minha vida, em favor da sua vida. Quem guarda a nossa casa é Deus, quem guarda a nossa vida é Deus. Nós precisamos entender de que Deus criou tudo. Deus fez tudo perfeito. E nós também precisamos ter o raciocínio lógico de entender de que esse resultado que nós estamos vivendo agora são pessoas que estão distantes de Deus, que não têm um coração voltado para adorar o Senhor. E aí o resultado negativo vem. Mas nós acreditamos em um povo que é remido, que é lavado, que acredita, e que tem a fé em ação para dobrar o joelho na sua casa e dizer, Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te amo, é em ti que eu confio. Eu sei que o Senhor já abriu porta onde não tinha porta. Eu sei que o Senhor trouxe maná, ou seja, alimento vindo do céu no momento que eu não tinha, ou seja, a escassez tinha batido na minha casa. Mas em nome de Jesus Cristo, nós vamos vencer esse mal. E em breve nós vamos voltar para a nossa realidade. Mas antecipadamente eu já te pergunto, o que é que vai mudar na sua vida? O que é que vai mudar dentro da sua casa? O que vai mudar para você? Conceito de vida. Nós precisamos ter intimidade e relacionamento com Deus constantemente. A hora que você sair da sua casa, você precisa ter a essência, o sentimento de dizer, olha, eu vou voltar. Aleluia. Porque Deus me deu uma família. Deus constituiu para mim, para você, uma família. E vamos ser sinceros, quantas vezes nós reclamamos por coisas pequenas, minúsculas, e que vai passando, e quando nós chegamos numa situação como essa, nós conseguimos valorizar tantas coisas simples, e Deus quer nos ensinar sobre isso. É no simples que tem um valor agregado. É no simples que existe a vida. É no simples que Deus quer agir e multiplicar as coisas dele em nossas vidas. Então é tempo de nós aprendermos. É tempo de nós entendermos que é tempo sim de adoração. É tempo sim de nós dobrarmos o nosso joelho e dizer, Senhor, é em ti que eu confio. É no Senhor que eu agradeço. Ou seja, a minha gratidão, o meu coração tem que estar voltado para aquilo que Deus tem para cada um de nós.
Amém? Kleber, quer soltar mais um livro aí, Mateus? eu só queria comentar sobre a Amém. palavra. Essa é uma passagem maravilhosa, né? E o texto deixa muito claro, se Deus está procurando verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. Existem as falsas adorações. Verdade. Isso é muito forte porque isso traz uma reflexão para nós. Como que nós temos adorado a Deus? Nós temos adorado a Deus em verdade, em espírito, em verdade, como a questão que você colocou. Eu entendo, Kleber, a adoração de duas maneiras. Obviamente, os adoradores são aqueles que adoram, que vivem uma vida de adoração. Primeiro, a adoração parte de um princípio de nós reconhecermos quem Deus é. Então, se nós não reconhecermos quem Deus é, consequentemente, nós não temos motivos para adorá-lo. Então, primeiro, nós temos que reconhecer que Ele é o Senhor, Ele é soberano, dele é a onisciência, a onipotência, a onipresença. E outra questão que nós podemos reconhecer é quem nós somos. Nós somos falhos e pecadores. Né? E nós necessitamos ainda de Jesus para adorar o nome dele. E quando se fala de adoração, muitas pessoas confundem que é natural. Vamos adorar ao Senhor. A gente sempre pensa em música, naturalmente. É uma tendência nós pensarmos em canções, pensarmos em música. Mas adoração não é música em si. Né? Não. Adoração é todo posicionamento santificado diante daquilo que Deus tem para nós. Você pregou esses dias sobre Moisés. Moisés não. Abraão. Que ele ia subir no monte para sacrificar o filho dele como oferta e como sinal de adoração. Inclusive, você citou esse versículo, que eles estavam no pé do monte, ele disse para o servo ficar, ele diz, nós vamos subir e tendo adorado, voltaremos a vós. Então, assim, amém. A adoração é algo que é muito além de uma coisa específica em si. Eu entendo que a adoração é um posicionamento de santidade direcionado pelo que Deus diz para nós. E eu entendo que é isso que nós temos que buscar. Nós podemos adorar a Deus, como você disse, com um relacionamento com a nossa esposa, um relacionamento com nossos filhos, né? Então, eu entendo que nós temos que, sempre quando pensar em adoração, ampliar os horizontes e não apenas falar de música. Música é uma ferramenta, sim, que pode expressar a nossa adoração. Mas eu posso, por exemplo, estar cantando uma canção e não estar adorando a Deus. Certo? Perfeito. E sabe uma coisa bacana, Mateus, você comentou aí, faz a gente pensar, honrar a nossa liderança, honrar pai e mãe, honrar o patrão, honrar as pessoas, é uma forma de adoração a Deus, e Deus se agrada disso. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que nós somos, ou seja, nós temos a nossa limitação como ser humano, mas o reino de Deus, ele é feito de princípios e de valores. E quando nós somos submissos, ou seja, a liderança, submisso ao pai e à mãe, ou seja, a Bíblia mesmo diz, né, que Deus vai prolongar os nossos dias na terra por essa questão de ser submisso e de ser obediente. E isso é uma forma de poder adorar a Deus. Quando você fala de ampliar esse horizonte, perfeita colocação, porque é exatamente dessa maneira que eu coloco. Às vezes a gente vai perceber, dentro e fora da igreja, talvez nós nunca ouvimos aquela pessoa, ou A ou B, cantando e louvando a Deus, cara, mas talvez ela com tanta intensidade, ela adora a Deus, honrando a família, honrando os pais, honrando o trabalho, ou seja, tanta maneira de poder adorar a Deus, e nós precisamos quebrar esse protocolo, porque é um paradigma, né? Sim. Parece que só é adorador aquele que levanta a mão, isso é muito bom, eu sou um desses que adoro levantar a mão e cantar e me derramar na presença de Deus, que não existe nada melhor do que a gente se derramar na presença de Deus, deixar o Espírito Santo nos conduzir. E lógico que ouvindo, por exemplo, a tua ministração, louvor, é uma maneira de poder nos levar mais próximo à intimidade. Mas isso não é o parâmetro, não é a base, o alicerce. A base, o alicerce eu lembro sempre da passagem de 2 Coríntios 5,17, né? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Adorar a Deus é quando você vive em novidade. Aleluia.
Adorar a Deus é quando você renuncia ao pecado, é quando você renuncia às coisas do mundo e anuncia as coisas de Deus. Nós somos anunciadores. Uma vez o pastor Leandro estava pregando, né? Que sejamos, ou seja, mensageiros, que sejamos pessoas, ou seja, agente de boas notícias, ou seja, de boas informações, palavras que edificam, palavras que possam trazer desenvolvimento, crescimento. Então, quando você coloca dessa forma que a adoração é algo que tem que se ampliar, perfeita colocação. Glória a Deus. E falando só mais um detalhe também, que a gente... Fique à vontade. São os dois pontos. Primeiro, reconhecer quem Deus é, que Ele é Senhor, e outro, reconhecer quem nós somos. E falando sobre reconhecer quem nós somos, estar diante de Deus sem máscara nenhuma. Porque Deus conhece o nosso íntimo. A Bíblia diz que Ele esquadrinha o coração do homem. Lá em Salmo 51, versículo 17, diz que um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita. Que é um coração arrependido. Então é isso que nós precisamos ter diante de Deus. É isso que nós precisamos nos colocar diante de Deus. De uma maneira quebrados, de uma maneira ao chão, aos pés dele. Porque dessa forma, ele não vai rejeitar a nossa adoração. Ele não vai rejeitar a nossa oração, a nossa petição. Né? Se a gente pegar algumas partes bíblicas, quando a Bíblia fala, e adorou dizendo, significa que eles se colocaram numa posição abaixo daquilo que Deus é. Deus é superior, Deus é além. Então, muitas vezes a gente passa por várias dificuldades na vida. Principalmente esse momento, nós estamos passando, como você tinha comentado. Mas, cara, Deus está no controle. Amém. Deus está no controle. Nós cremos muito nisso. Quantos de vocês que estão nos acompanhando, que acreditam nessa palavra que foi falada agora do Mateus, que Deus está no controle? Você acredita que Deus está no controle da sua vida e que Deus está cuidando desse momento da tua vida, da tua família, da tua casa, em todos os sentidos? Você crê na palavra de Deus? Você crê nesse poder da adoração? Você crê que a sua casa tem capacidade e foram chamados exatamente para poder entender que é a hora de exercer e ter uma fé em ação, em movimento, aleluia, gerando vida? Amém. Nós precisamos entender isso. É isso. Bom, eu só queria também completar. O mundo em si, ele espera, ele tem uma esperança torcendo para que vai acontecer. Sim. Concorda ou não? E nós, completamente. Em Jesus, a nossa esperança, que é Jesus, ela é certa. Nós esperamos sabendo do que vai acontecer. Sabendo que Jesus virá, que Jesus trará aquilo que nós precisamos, que irá suprir as nossas necessidades. Então, exato, toda a ansiedade que ela é disfuncional, eu sempre procuro dizer assim, e sempre procuro aplicar isso na minha vida. Quando eu estou num momento muito ansioso, uma ansiedade disfuncional, eu sei que eu estou precisando estar aos pés de Jesus adorando Ele. Porque o que nós precisamos é ser cheios da glória de Deus. É ser cheios daquilo que Deus tem para nós. Sendo assim, a nossa esperança, o nosso coração, a nossa fé, o nosso pensamento, eles vão estar firmes, não vão se desviar. Então, posso fazer uma colocação? Favor. Claro. Eu quero falar isso porque é algo que sempre me chamou muita atenção. Vou dar um exemplo para todos nós que estão nos ouvindo também. Eu já passei isso. Olha só como que é interessante isso, como que o inimigo, literalmente, tá, gente? Isso não é teoria da conspiração, é uma verdade. Quando nós jogávamos bola, ou estamos num estádio, ou já fomos a algum show, alguma coisa, as pessoas até hoje extravasam, as pessoas gritam, elas vibram, elas olham para o outro, ou seja, elas se mexem, faz isso, faz aquilo. Quando nós estamos no culto ou não, percebe que parece que trava as pessoas, e as pessoas às vezes ficam intimidadas de estar adorando a Deus. Eu entendo de duas formas. Uma porque Deus é santo e requer de todos nós santidade. Amém? Ele é santo. Mas a outra é porque nós nos importamos demais com o outro e deixamos o foco, a prioridade, que é a adoração em Deus. E talvez nós estamos perdendo o tempo, o momento, a primícia de estar adorando e glorificando o nome de Deus em todo momento, em todo tempo, porque Deus, eu vou dizer de novo, Deus está à procura, Deus está vasculhando, procurando na terra, na família, na casa, em nosso meio, adoradores que o adorem em espírito e o adorem em verdade. Eu quero fazer uma reflexão, o Mateus vai falar e vai estar cantando mais um louvor,
para a gente poder adorar a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você tem orado, você tem buscado a Deus, você tem realmente te entregado, você dizer assim, olha, o meu coração está disposto, ou seja, a minha vida é tua, Senhor. Você rasgou o seu coração, você já dobrou o joelho na tua casa, no teu quarto, no teu íntimo. Cara, que seja com a tua esposa, seja com o teu esposo, seja com a tua família, ou Deus talvez está te chamando e te convocando hoje, talvez você entrou aqui, não é por acaso. Deus está te convidando para ir para o seu quarto, no particular, aleluia, e ter um momento a sós com Deus, até um momento de adoração. Aleluia. Sabe como você... eu não tenho palavra, Kleber. Não precisa ter... Você não precisa ter palavra, você precisa simplesmente ir lá, fechar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho. E o dobrar o joelho é simplesmente um ato. Ou seja, eu me rendo, Senhor. Ou seja, eu reconheço que Tu és fiel, que Tu és supremo, que Tu és, ou seja, excelso. Ou seja, toda a soberania está em Tuas mãos. E se você pegar o teu celular, teu iPhone, smartphone, que seja, colocar um fundo musical de oração e de adoração, e você simplesmente dizer, Pai, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu te garanto em nome de Jesus Cristo, com o mesmo Espírito Santo, que age na minha vida, na vida do Mateus, está agindo e também disposto a encontrar você ainda hoje e a te ensinar e te mostrar o céu de uma forma talvez nunca vista e jamais vivenciada por você. Aleluia. Experimente se aproximar de Deus. Experimente buscar a face do Senhor. Experimente, sabe, mergulhar no oceano do Espírito. Experimenta isso. Aleluia. Deixa às vezes de ouvir A ou B, você deixa de me ouvir, mas vai para o seu quarto daqui a pouco, fecha a porta e diz, Pai, eis-me aqui, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, do Antigo, do Novo, de Gênesis, Apocalipse, ou seja, o Deus Criador dos céus e da terra. Eu creio, Senhor, na Tua providência, eu creio nas Tuas mãos poderosas, eu creio na manifestação vinda dos céus em favor da minha vida. Ei, é tempo de Deus curar a nossa vida, é tempo de Deus sarar essa terra, é tempo de Deus, sabe, colocar no devido lugar as coisas que deixaram, ou seja, saíram fora do prumo, e Deus lá do céu vai trazer o prumo para poder alinhar, para que nós possamos prestar uma verdadeira adoração ao nosso Deus. Aleluia. Nós precisamos fazer isso. E, cara, se nós entendêssemos a profundidade disso que você acabou de falar, sobre a nossa posição, a nossa devoção a Deus, a nossa vida muda. Os nossos dias mudam, né? E nós precisamos ter essa entrega. É uma necessidade nossa. Nós fomos criados para adorar a Deus. Deus criou a gente para isso. Então, nós precisamos nos entregar. Faz teste. Eu quero te fazer um desafio. E eu quero te desafiar. Pega o melhor louvor que você separou aí agora e dê o seu melhor para Deus. Amém. Todos vocês que estão aqui, vamos adorar a Deus juntamente com Mateus. Na sua casa. E lembrando, a internet está aí, a rede social, aquelas pessoas na área, na frente de seus prédios, apartamentos. No Brasil já começou a ver se mover também, na Espanha, as pessoas adorando e buscando a Deus. Ei, adore a Deus de uma maneira diferente, sabe? Nós precisamos tirar uma vestimenta, talvez tão antiga, tão cheia de poeira, nós precisamos do novo de Deus. Amém? Se você puder, feche os seus olhos. Eleva o seu pensamento a Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga, eu sou sua casa, eu sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
lugar. Mude as coisas de lugar, Deus. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Diga, eu sou sua casa. Eu sou sua casa. Tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Nós podemos ir um pouco além? Só um pouquinho, só um pouquinho. Feche seus olhos aí. Comece a entregar todas as suas preocupações a Deus. Confie no poder de Deus. Confie na soberania do teu poder. Confie nele, confie nele, confie nele, ele fará aquilo que nós necessitamos, Jesus. Eu sou sua casa, tua morada. Seu lar, mude as coisas de lugar. Aleluia. A última leitura, porque eu acredito que o tempo já está acabando. Eu não sei quantos minutos nós temos, mas o tempo passa muito rápido, né? Entre esperar um momento para tudo se acertar. Mas eu queria fazer minha última leitura para a gente. O Mateus vai estar tocando e eu quero fazer uma oração para a gente poder finalizar, mas eu quero que você guarde essa palavra no fundo do seu coração. O livro de Atos, capítulo 16, no versículo de número 19, 20 e 21, fala do momento de Paulo e Silas, quando ele chega à cidade e tem uma mulher que ela utilizava de um espírito de adivinhação. Essa mulher ganhava muito, ela tinha muito lucro. E quando essa mulher viu Paulo e Silas, ela olhou e disse assim, ela dizia para as pessoas, para a multidão, esses são verdadeiros homens de Deus. Olha só, uma mulher de um espírito de adivinhação, que não era da parte de Deus, quando ela olha Paulo e Silas, ela percebe que Paulo e Silas têm espírito de adoração. São homens de Deus. E aí o que acontece? Paulo se incomoda a tal ponto e ora e expulsa aquele espírito mau. E aí os donos, ou seja, o proprietário daquela mulher, porque ela tinha, ou seja, pessoas que lucravam muito em cima dessas adivinhações, se incomoda e Paulo e Silas é levado à praça, em presença dos magistrados e a população, a sociedade que ali estava. E eles foram açoitados em praça pública. Após os açoites, eles é levado em prisão e Paulo e Silas estavam presos, aprisionados. O que nós estamos vivendo agora, momento de isolamento, de quarentena, nós estamos dentro da nossa casa. A nossa casa não é uma prisão, é lógico que não é. O que aprisiona as pessoas é a mente, ou seja, um bloqueio mental. Pois bem, no versículo de número 25 diz que por volta da meia-noite, 0 hora, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos, ou seja, a Deus. Os outros presos ouviam, ou seja, o momento que eles estavam orando e adorando, a Bíblia diz que veio um grande terremoto da parte de Deus, que abalou toda a estrutura, todas as prisões e as portas do cárcere foram abertas. E o nome de Deus foi glorificado. Para finalizar, ou seja, Deus tem muito a fazer em nossas vidas. E eu quero que você, seja a hora que for, mas é momento da igreja, do povo de Deus, o povo que acredita, que tem fé, é momento de nós entrarmos para uma batalha espiritual, levantarmos junto ao amor, porque Deus vai abalar as estruturas que está prendendo o povo da liberdade que Jesus Cristo
pagou na cruz do Calvário. A luta não é carnal, a luta é espiritual. E nós vamos vencer com adoração, com oração, com consagração, com santidade vindo da parte de Deus para as nossas vidas. Então, que nós venhamos dobrar o nosso joelho, seja 9 horas, 10 horas, seja meia-noite, mas o que importa é que você esteja orando e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus vai, por esses dias, guarde bem essa palavra, por esses dias, Deus vai abalar a estrutura como já tem abalado, mas virá a providência de Deus, haverá curas, haverá milagres e nós vamos testemunhar. Não é porque isso, eu não estou preocupado com o natural. O mundo natural é isso, experiência. Eu estou preocupado com o sobrenatural. Aquilo que está acima de toda essa adversidade, toda essa tempestade. Que nós venhamos olhar e ver lá na frente uma mão, como Elias viu, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ou seja, essa mão vai nos alcançar. Então que você venha abrir o seu coração de forma bem grandiosa e tremenda, orar e entregar tudo nas mãos de Deus, porque vem providência de Deus para o mundo, vem providência de Deus para o Brasil, vem providência de Deus para a sua casa, para a sua família. Somente creia, e se você crer, você vai ver a glória de Deus inundar o seu coração e a sua vida. Você vai poder olhar para a sua esposa e o seu esposo vai dizer assim, mas como é que isso aconteceu? Como é que Deus me deu essa providência? Eu não tinha saúde bancária, eu não tinha condição, eu não tinha alimento. A providência vem de Deus. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da providência. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos, nós vamos estar orando para finalizar, porque eu acho que vai finalizar já já. No máximo 10 minutos. Mas eu gostaria que você orasse a Deus comigo nesse momento. Você quer comentar alguma coisa, Mateus? Não, amém. Pode prosseguir. Eu quero, antes de orar, porque depois vai estar encerrando, eu quero aproveitar esse momento para deixar registrado. Você é um dos poucos, isso não é exceção, homens que eu conheço que têm sede de Deus na íntegra. Ama a sua vida, Deus tem um chamado tremendo, grandioso na sua vida. Amém. E Deus te chamou para adorar. Mas não somente para adorar, mas para ministrar a palavra dele nos corações que estão ansiando, ou seja, a providência de Deus. Então, que você seja instrumento de Deus aonde você estiver. E pode ter certeza que nós estamos juntos no mesmo propósito. Porque Deus não une simplesmente vida. Deus une propósito. Então, você e a sua família é a unção de Deus para unir as nossas vidas para um propósito maior. A sua casa, a sua família é bênção de Deus. Amém. A sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe, ou seja, a tua vida profissional. Estamos juntos na caminhada. Amém? Amém. Estamos juntos. Obrigado, pastor. Amo sua vida. Amém. Faz um solinho aí que nós vamos estar orando. Pode aumentar o som aí. Eu vou estar orando para a gente poder finalizar. Com a sua fé, da sua crença, da sua maneira, eu queria de uma forma comunir com Deus. Amém? Comunir com Deus. Simplesmente isso. Obrigado por todos vocês aí que estão na live. Minha família, mãe, enfim, para o meu pastor, os irmãos que entraram, pessoas de longe, pessoas do meu trabalho, pessoas que nós nos conhecemos com todo amor, meus amigos de infância, Léo, Eduardo, Bruno, um beijo no coração de vocês, ou seja, a todos, não dá para citar todo mundo, as minhas irmãs, enfim, a esposa, Mateus, todo mundo, que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Amém? Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai. A Ti nós rendemos louvor e adoração e nós bendizemos o Teu nome. Pai, nós queremos simplesmente Te adorar, Te conhecer mais de perto. Pai, venha quebrando os protocolos, venha quebrando as normalidades que nós temos em nossa vida. Nos tire do piloto automático, nos coloque no modo, Pai, em nome de Jesus Cristo, para sentir. Traga em nós a sensibilidade vinda dos céus. Traga em nós a sensibilidade para o Teu Espírito Santo, poder, em nome de Jesus, inundar os nossos corações. Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, as miríades e miríades de anjos possam estar alcançando a cada coração aqui representado. Pai, que o Teu amor possa mudar as casas, possa parar em nome de Jesus Cristo, Pai, curar em nome de Jesus Cristo a humanidade. Que esse vírus, em nome de Jesus Cristo, venha ser queimado, anulado, extirpado em nome de Jesus Cristo de uma vez por todas. Pai, anula todo projeto maligno. Pai, que nós possamos contemplar a providência vinda dos céus.
que nós possamos contemplar os milagres, as maravilhas, os prodígios, a criação. Pai, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque pode ser loucura para um, mas é privilégio nós estarmos aqui falando do teu amor, da tua palavra. Por isso eu declaro em nome de Jesus Cristo e profetizo, e haja vida em abundância. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz que o diabo veio para roubar, veio para matar e veio para destruir. Mas Jesus veio colocando uma vírgula e dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham vida em abundância. E que essa mesma abundância venha entrar na sua casa, venha entrar na sua família, no seu coração, venha estar abençoando o seu trabalho, a sua empresa, os seus negócios. Você não vai parar, você não vai perder o que Deus te deu. Deus dará multiplicação para cada um de nós. Aleluia. Deus vai dar em dobro, talvez qualquer coisa que nós possamos ter perdido nessa caminhada. Mas é tempo sim. Deus está procurando verdadeiros homens e mulheres que o adorem em espírito e o adorem em verdade. É tempo de nós levantarmos a bandeira do Evangelho e pormos as nossas mãos e profetizarmos a bênção, a vitória, e que haja cura, que haja libertação, que haja renúncia, que haja anúncio da palavra vinda dos céus. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e glorificamos ao Senhor, e que em nome de Jesus a tua casa esteja protegida e guardada de todo mal, desde o menor ao maior, que Deus proteja, e que Deus abençoe os celeiros da sua casa, que não venha te faltar pão, que não venha te faltar alimento, que não venha te faltar fé, que não venha te faltar amor, e que melhor de tudo, que não venha te faltar adoração na sua casa. Aleluia! Adore a Deus em tempo e fora de tempo, e esse tempo é um tempo oportuno para nós glorificarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Que Deus possa te abençoar poderosamente a cada um de vocês. E amanhã eu tenho outra live com o pastor Pablo, e vai ser o tema fé e mindset, ou seja, modelo mental. E se essa palavra minha, do Mateus, que se essa palavra eu trouxe para você conforto, esperança, fortalecimento, e se edificou a sua vida, que você possa deixar seu comentário, que você possa mandar para outras pessoas, porque a live fica ao vivo. E como é ao vivo, tem um detalhe ou outro, não tem problema. Mas o importante é você ter guardado no seu coração e ter se identificado que é tempo de adorar a Deus em espírito e em verdade. E Deus está te procurando. Mas eu quero te dar uma boa nova. Deus já te achou. Aleluia. Amém? Deus já te achou. Deus te abençoe. Tamo junto. Deus abençoe todo mundo. E que a graça de Deus, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Amém? Obrigado, Mateus. Tamo junto. Tamo junto, pastor. Deus abençoe. Amém.